Saúde da igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Colocar de pé, vamos iniciar esse tempo de quinta profética em oração, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, agradecer a Deus por você ter vencido o frio e ter chegado até esse lugar, amém? Vamos, que a friagem lá fora venha a ser agora impedida de entrar nesse lugar pelo fogo do Espírito Santo aqui entre nós, amém? Que a adoração ela venha fluir de uma maneira poderosa e que nada venha te atrapalhar, meu irmão e minha irmã, de adorar ao Senhor com o seu melhor, de receber a palavra do Senhor no seu coração. Que essa quinta profética seja mais uma quinta de revelação do céu sobre a sua vida. Quero começar com você então orando, convidar você a fechar os seus olhos, quero convidar você a já entrar em contato agora com o Senhor através da sua oração, já estabelecer diante do Senhor nesse momento, essa posição de rendição na sua vida. O Senhor está aqui nesse lugar, aquilo que você veio buscar nessa noite, que você possa já rasgar o teu coração, que o Senhor venha encontrar você nessa noite quebrantado, que o Senhor venha encontrar você nessa noite entregue, porque a palavra do Senhor declara que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, aqui nesse lugar. Te agradeço, Senhor, por aqueles que já chegaram, aqueles que estão a caminho, Senhor, traga em segurança. Deus, nós apresentamos cada um e te pedimos, Senhor, nessa noite, mova-se entre nós, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para agir aqui nesse lugar. O Senhor sabe, essa casa é tua, esse ambiente te pertence, estamos aqui, Senhor, por tua causa, estamos aqui, Senhor, por graças à tua presença, porque se não fosse a tua presença aqui, Senhor, nada disso faria sentido para nós. Então te pedimos, Deus, que a tua presença ela venha a ser manifesta, Senhor, aqui nesse lugar. Nós queremos sentir o Senhor, nós queremos sentir o nosso coração aquecido nesse lugar, nós queremos sentir o toque de poder do Espírito Santo. Senhor, nós apresentamos também diante de Ti todas as preocupações. Se você entrou aqui nesse lugar preocupado com algo, entregue isso agora nas mãos do Senhor. Peça para Ele, Senhor, que isso não venha me atrapalhar nessa noite, mas que o Senhor venha me instruir, para que eu possa sair daqui desse lugar e chegar lá fora, Senhor, lidar com isso da melhor maneira possível. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu agir e te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, essa noite venha a ser uma noite especial. Toma, Senhor, cada coração. É a oração que fazemos a Ti, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor com o teu melhor nessa noite. Se expressa diante dEle. Se você quiser dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se você quiser declarar o seu amor a Ele, declare. Aproveite esse momento que o Senhor preparou para você em nome de Jesus. Adoremos a Ele. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o Teu amor que nos envolve.
a ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Nos envolve. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o... Filho, eu vou te honrar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é
tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar. De honrar. Vamos todos juntos e reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos, reconhecemos quem. E reconhecemos quem tu és. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar, oh, tome o lugar de honrar. Lugar de honrar, tome o lugar de honrar, tome o lugar de honrar. Glória a Deus. Convide Ele para entrar no seu coração e tomar lugar de honra. Convida Ele nessa noite. Diga: Senhor, a mesa está preparada aqui no meu coração. A mesa está preparada aqui na minha vida, Senhor. Toma o teu lugar. Está tudo preparado, Senhor. Venha. Venha comer conosco. Venha, Senhor, nos dar esse alimento que só o Senhor tem. Senhor, está tudo preparado. Venha e nos dê o privilégio da tua comunhão. Deus Santo, esse lugar está preparado. Os teus filhos estão preparados.
nosso coração está preparado, Senhor. Por favor, se assente entre nós, esteja conosco, Senhor, não apenas de passagem, mas que o Senhor venha habitar em nós, dia após dia. Senhor, receba a adoração do teu povo, está tudo preparado, Senhor, e nós te pedimos nessa noite, fala conosco, através da revelação da tua palavra. Senhor, sem ela não temos direção, sem ela não temos, ó Pai, o norte para caminhar, mas nós cremos na revelação que o Senhor tem a liberar sobre nós nessa noite. Nosso coração está preparado, essa é a oração que fazemos, oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador, amém, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, se expresse diante dele, aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Nós vamos fazer aqui a leitura do texto bíblico a partir do versículo 22. Palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos receber aqui no texto sobre Pedro anda sobre o mar. Nós vamos tirar aqui alguns princípios para a nossa caminhada com Deus nesse texto. Mateus capítulo 14, versículo 22. Todos acharam, amém? A palavra do Senhor declara assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele, somente sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, e andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Somente até aqui, feche seus olhos. Deus, tua palavra está lida, e nós te pedimos agora, Senhor, que a revelação desse texto, ó Pai, venha a ser liberado sobre nós, nossa mente, nosso coração, que ao entrar, ó Pai, em nossos ouvidos, a tua palavra possa gerar em nós frutos, Senhor, práticas novas, que nós possamos, Senhor, realmente nessa noite, não apenas receber informação, mas receber, ó Pai, revelação, palavra poderosa do Senhor, que venha mexer, ó Pai, em nosso interior, para que nós possamos viver o envio que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, nós estamos prontos e queremos, ó Pai, ser ministrados pelo Senhor. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Amados, conforme dito então, o tema da mensagem nessa noite é Pedro anda sobre o mar. Um texto conhecidíssimo do Evangelho, e daqui a pouquinho eu vou falar algumas coisas, na minha opinião, algumas injustiças que a gente comete quando a gente vai falar sobre esse texto, mas daqui a pouquinho eu chego nessa parte. Mas fato é que é um texto muito conhecido,
E eu quero trazer aqui para nós nessa noite, amados, uma palavra de direcionamento sobre a preparação do Senhor para as nossas vidas, para vivermos novas fases, para vivermos novos momentos. Uma palavra da moda que a gente ouve muito agora, né? Em conversas com amigos, na internet, a gente vê muitas pessoas falando sobre processos, não é verdade? Você abre lá a sua rede social, vai ter gente lá postando, estou vivendo os processos de Deus na minha vida, ou você vai ver de repente um vídeo motivacional de alguém falando lá, como viver os processos. Essa semana mesmo eu vi um amigo postando uma mensagem sobre isso, né? A vida é feita de processos, processos, processos e processos. É a palavra da moda, né? Só que, amados, processo significa etapas. Quando a gente fala sobre processos da vida, estamos falando sobre etapas da vida, e isso não é nenhuma mentira. A nossa vida é marcada por etapas. E nós vemos aqui nesse texto 2 etapas na vida dos apóstolos, e eu gostaria de destacar aqui com você nessa noite, para que nós possamos viver também essas etapas em nossas vidas. E o primeiro ponto então dessa mensagem, para você marcar aí, é a primeira separação. A primeira separação. Primeira parte aí do processo que Jesus faz, e aí eu quero convidar você a ler comigo aí o versículo 22. Olha o que diz aí na palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Somente até aqui. Amados, a gente percebe aqui nesse texto o seguinte: logo após uma experiência poderosa, que foi a experiência da multiplicação dos pães e peixes, eu fico imaginando essa cena. Eu gosto sempre de ler a Bíblia e imaginar a cena acontecendo, né? Imagina, Diego, você acaba de sair de um momento que impactou você para sempre, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Você vê um jovem chegando lá com 5 pães e 2 peixinhos, e de repente você vê aqueles 5 pães e 2 peixes multiplicados e alimenta a multidão. Logo em seguida, Jesus leva os discípulos para o barco. Eu quero até ler de novo aqui essa frase no começo do versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Jesus leva eles até o barco e eles então são despedidos dali. Olha, vai atravessar o mar que depois eu encontro vocês. Aqui nesse momento, Jesus separa, a primeira separação desse texto, separando os apóstolos da multidão. E aí eu fico imaginando a conversa naquele barco, né? Rapaz, tu viu o que o homem fez? Você viu a cena? 5 pães e 2 peixes, imagina a resenha naquele barco lá, indo embora. Mas a palavra nos mostra aqui uma primeira separação. Jesus separa os apóstolos da multidão. E amados, quando nós caminhamos com Deus, nós vivemos essa separação na nossa vida também. Eu cito aqui 4 níveis onde essa separação acontece. A primeira delas é a conversão. Quando a gente encontra Jesus, quando a gente começa a caminhar com Deus, o Senhor nos separa da multidão que não conhece e não serve a Ele. O Senhor nos separa daquela multidão que não caminha com Jesus, que não serve a Jesus, e nós somos então separados deles. E nós agora integramos um novo grupo, a família do Senhor, e entramos então agora nesse barco. Quando você teve encontro com Jesus, você chega aqui nesse lugar, você entrou num novo barco na sua vida, você sai do meio da multidão e hoje você está no barco chamado Igreja do Senhor Jesus. Um segundo nível de separação que o Senhor opera é a separação para um ministério. Agora imagine você aqui em Mefre, olhando para a igreja, nós percebemos que o Senhor separa algumas pessoas
para servir em determinados ministérios na igreja. Vou citar aqui alguns, por exemplo, a Drica e as meninas separados para o ministério da dança. Nós temos alguns que são separados para o ministério do louvor, outros que são separados para a ação social, separados para ministério de santuário. Essa separação acontece também para o serviço ministerial. Um outro nível de separação que nós vemos, e aí os líderes são separados da igreja para liderar determinados ministérios, são separados para exercer a liderança, e nós temos ainda uma outra separação, que é a da vocação para missionários, aqueles que são separados para viver longe da igreja um determinado chamado. Amados, a primeira separação que o Senhor opera aqui nesse texto, e eu destaco para você, é a separação para viver algo novo. Quando o Senhor separa, amados, a nossa vida para um determinado propósito, nós devemos entender que Ele nos separa e nos coloca dentro de um barco. Ele nos separa e nos coloca dentro de uma nova fase. Ele nos coloca para viver a direção de uma nova experiência com Deus. O Senhor nos separa não apenas para ficarmos ali parados, mas Ele nos separa para viver um novo nível de experiência com Ele. Quando os apóstolos foram separados da multidão ali naquele momento, eles foram separados para viver algo novo do outro lado do mar. Quando o Senhor nos separa, Ele nos coloca também num novo ambiente. Ele nos coloca num novo ambiente para viver uma nova vida, para viver uma nova experiência, conforme eu falei aqui. Navegamos na direção dos ministérios e dos propósitos de Deus. A primeira separação que vemos aqui é uma separação para viver um propósito. E eu quero entender aqui com você nessa palavra, eu quero te conduzir aqui nessa palavra, que o Senhor tem barcos preparados para as nossas vidas. Ninguém aqui foi chamado para viver apenas escondido no meio da multidão. Quando os apóstolos são separados da multidão, eles são separados para viver uma experiência diferente. O Senhor, Ele quer, amados, nos separar, nos colocar dentro de um barco, de uma nova experiência, de uma nova vida, de buscar algo novo para nós. Quando nós olhamos aqui para esse texto, percebemos que é Jesus quem faz isso. Note bem, não são os apóstolos que vão para o barco, vamos lá agora, que já aconteceu tudo, e vão. É o próprio Jesus que conduz os discípulos para dentro daquele barco. Então essa é a primeira separação, e você já vai entender lá na frente, onde que nós vamos chegar aqui com isso. Segundo ponto dessa mensagem, para você marcar aí também, é o ambiente do barco. O ambiente do barco. Nós já falamos sobre a separação para o barco, e agora nós vamos falar aqui sobre como é esse ambiente desse barco que o Senhor nos coloca. E aí eu quero ler aqui com você o versículo 23. Acompanhe aí comigo, Mateus capítulo 14, versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância boa da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Somente até aqui. Amados, a gente percebe que o ambiente do barco que o Senhor nos coloca é um ambiente especial. A experiência, quando o Senhor nos separa para viver algo novo, nós devemos ter um discernimento do seguinte, amados, que você estará no barco acompanhado. Você não estará nesse barco sozinho. Eu falava aqui no domingo que o Senhor não nos chama para viver uma carreira solo. O Senhor nos chama e nos separa para servirmos ao lado de outras pessoas. E qual que é o ambiente desse barco que Deus nos coloca? Em primeiro lugar, você estará acompanhado de pessoas que sonharão junto com você. Quando o Senhor te separa para servir na obra do reino, quando o Senhor te separa para viver o envio, quando o Senhor te separa para viver o ministério que Ele coloca para você, amados, Ele te coloca num barco do ministério, acompanhado de pessoas que vão sonhar os sonhos de Deus ao seu lado.
E às vezes, amados, a gente vai trabalhando, a gente vai servindo, como o texto bíblico aqui fala, o barco enfrenta tempestades, enfrenta ventos, e a gente acaba se esquecendo em alguns momentos de que tem pessoas dentro do barco conosco. Tem pessoas dentro do barco que estão sonhando os mesmos sonhos junto conosco. Tem pessoas no mesmo barco do que nós, sofrendo as mesmas lutas, sofrendo aquela tempestade. E a gente pode olhar para elas e dizer: estamos juntos, estamos acompanhados. O Senhor não separa ninguém para viver a obra, o ministério sozinho. Então terão pessoas que sonharão junto com você. Em segunda coisa, terão pessoas dentro do barco que vão trabalhar junto com você, pessoas que vão colocar a mão no arado junto com você, pessoas que você vai ajudar a sustentar e que serão bênção de Deus também na sua vida. Deixa eu beber uma água que a voz está indo embora. Pessoas que vão trabalhar ao seu lado, que vão sujar as mãos junto com você. Repare bem aqui, o Senhor não colocou apenas um apóstolo dentro do barco, Ele colocou os 12. Pessoas que vão remar na mesma direção que você, pessoas que vão remar na mesma direção do propósito. E amados, quando a gente olha para isso, nós devemos trazer algo à nossa mente aqui, Tiago, que aqueles que estão no barco junto comigo, eu preciso cuidar delas assim como elas cuidam de mim. Eu preciso zelar pela vida das pessoas que estão no mesmo barco que eu preciso zelar pela vida daqueles e daquelas que estão ao meu lado, lutando contra a tempestade que o barco está sofrendo. O barco do propósito, ele precisa ter cooperação. Vou repetir, o barco do propósito de Deus é um barco de cooperação. O meu sonho se junta com o sonho da Patrícia, que se junta com o sonho do Marcos Dias, que se soma junto com o sonho da Odaleia. O sonho da IMEFRE, o barco da IMEFRE, é um barco onde nós sonhamos juntos. Amados, precisamos entender que esse barco que o Senhor nos colocou, chamado Igreja Metodista em Freguesia, precisa ser um barco onde nós sonhamos juntos, trabalhamos juntos, nos empenhamos juntos, e todos nós estamos juntos no meio dessa tempestade quando ela se abate. Todos nós estamos juntos quando o sol aparece. O barco é um ambiente de comunhão. E como eu falei, dentro do barco estarão também pessoas que vão compartilhar as cargas junto com você. Já repararam aqui uma coisa? O texto diz que Jesus coloca os discípulos no barco. Vamos ler aqui para não falar besteira, para não falar errado aqui. Olha o versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Vamos parar para pensar aqui. O Senhor Jesus, ô Rafael, não poderia ter chegado para os apóstolos e dito o seguinte: gente, eu vou me despedir da multidão aqui, e é o seguinte, vai para onde vocês quiserem agora, para a casa de vocês, mas amanhã, tal hora, eu quero encontrar todo mundo lá do outro lado. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter dito para os discípulos: olha, a gente vai ter que se encontrar no lugar tal, então depois vocês veem aí quem que vai no barco de quem, vocês se organizam aí, vai. Mas o Senhor Jesus coloca todo mundo dentro de um mesmo barco. O Senhor Jesus coloca todo mundo num lugar comum. Isso nos ensina muito sobre a caminhada nos processos de Deus. O Senhor não nos coloca em barcos para remarmos sozinhos. E é curioso, porque quando eu estava refletindo nessa palavra, e eu preparando essa mensagem hoje, um pouco antes de sair de casa, eu me dei conta da mensagem de semana passada, que eu falava sobre a aliança de trincheiras. Lembra que eu falei aqui que nós somos aliançados no meio dessa guerra toda? E eu nem tinha me tocado de que essa mensagem estava indo na mesma direção. Que o Senhor quer nos lembrar alguma coisa, amados, com isso. O Senhor quer nos lembrar qual é o ambiente do barco que nós estamos. E aí eu quero destacar membros da IMEFRE, eu já falei sobre a IMEFRE, membros de ministérios, pensemos dessa forma: barco é ambiente de comunhão voltado para um propósito. Sonhem juntos, líderes, como clã, nós também precisamos sonhar juntos, remar juntos. Percebo, amados, quando estou dentro do barco, que eu não estou indo para o meio do mar solitariamente.
Ninguém está indo para o mar sozinho. E eu chego aqui agora no último ponto, terceiro e último ponto dessa mensagem, que é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, que é a segunda separação. A segunda separação. E aí eu quero ler com você aqui a partir do versículo 25. Versículo 25, agora prestando bastante atenção no que diz aqui nesse texto. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Olha aí, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, agora preste muita atenção nessa parte aqui. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Segunda separação é uma separação diferente. Lembra que eu falei até aqui, a primeira separação é o quê? Jesus separa os apóstolos da multidão e coloca aquele grupo dentro do barco. A segunda separação agora é quando eu desço do barco. A segunda separação agora é quando eu, no meio do mar, sou convidado por Jesus a descer do barco. Sabe o que é essa segunda separação aqui? É quando o Senhor me chama para viver uma experiência íntima e sobrenatural com Ele. Eu estou no mesmo barco com outras pessoas, mas no meio do mar, no meio da madrugada, num momento específico, o Senhor Jesus aparece e me chama para descer do barco sozinho agora. O Senhor me chama para descer do barco sozinho e dar um passo de ousadia para experimentar a intimidade com Ele, uma experiência sobrenatural com Ele. Esse tipo de experiência, amados, é na intimidade, é sozinho. Esse tipo de experiência é quando o Senhor nos chama a viver a provisão milagrosa, a experiência sobrenatural, a cumprir a minha parte naquilo que Ele tem comigo. Pedro foi o único a dizer para Jesus: se for o Senhor mesmo, me chama para eu andar sobre as águas. O texto bíblico vai dizer que só Pedro desceu e experimentou aquilo. Amados, vai ter momento no meio do barco, na madrugada, em que o Senhor vai chamar você sozinho para ir até o lugar da experiência sobrenatural. Vai ter hora que o Senhor vai chamar você sozinho a orar e interceder pela sua família. Vai ter hora que o Senhor vai te chamar sozinho para orar e interceder e viver o sobrenatural no teu ministério, na sociedade que você está, na igreja que você está. Vai ter hora que o Senhor Jesus vai chegar na madrugada e dizer para você: ei, desce do barco e vem me encontrar aqui. Vem andar sobre as águas. Venha experimentar o que eu tenho preparado para você. E esse momento, amados, é um momento que vai nos desafiar. Esse momento vai exigir de nós ousadia, porque o vento continuava batendo sobre o barco. Muitas coisas, Pedro poderia descer do barco e já afundar de cara. Pedro poderia se frustrar, mas esse momento nos lembra que quando o Senhor nos chama para viver algo mais profundo, Ele espera de nós coragem. Eu preciso ter coragem para chegar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu quero te conhecer no mais profundo. Senhor, eu quero te conhecer. Dizer que eu quero te conhecer no mais profundo andando sobre a água é complicado, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Senhor, eu quero te conhecer no mais profundo. Eu quero ter uma intimidade maior contigo. Eu quero ver algo que eu não vi ainda. Eu quero sentir algo que eu não senti ainda. A experiência de andar sobre as águas é a segunda separação que Jesus vai operar. E essa experiência é uma experiência individual. E aí, às vezes, amados, a gente pega nesse texto aqui, e a injustiça que eu falei que às vezes a gente comete com esse texto é o seguinte: a primeira delas é criticar
os apóstolos que não desceram para andar sobre a água. Às vezes a gente pega esse texto e fala assim, né, Marcos? Poxa, por que os outros também não desceram? Só Pedro que desceu. Ou pior ainda, para mim a maior injustiça é quando a gente fala do Pedro, né? Pô, Pedro estava andando sobre a água e olhou para o vento e afundou. Irmão, se fosse você lá do lado lá, tu ia ficar dentro do barco ou ia andar? Rapaz, olha só, hein? Não vale mentir não, hein? Às vezes a gente comete uma injustiça com esse texto, né? Dizendo, pô, os outros discípulos não desceram para andar lá, não. Pô, Pedro no meio lá da caminhada, lá olhou para o vento e afundou. Só que, amados, na verdade esse texto aqui não é para criticar os apóstolos, não. É para nos chamar a olhar para uma coisa. Como que é a experiência sobrenatural com Deus? E eu percebo aqui uma coisa interessante. Olha a reação de Jesus com relação a Pedro. Olha só o que diz aí, no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Note aqui uma coisa, o Senhor, Ele não criticou os apóstolos que ficaram dentro do barco. Note uma outra coisa, quando Pedro começou a afundar, Jesus não humilhou Pedro na frente dos outros. O texto vai nos dizer que Jesus fala com Pedro pessoalmente. Pedro caminhou na água, estava vento, barulho. Jesus fala só para Pedro ouvir. Sabe o que isso significa? Quando o Senhor quer nos levar para andar sobre a água, para experimentar algo novo, algo que Ele tem preparado para mim, algo que Ele tem preparado para mim individualmente. Se eu fracassar, se eu falhar, Ele vai me dar uma palavra, mas não vai me expor para ninguém. Ele vai me dar uma palavra para que eu possa sair dali ainda melhor. Por que você duvidou? Ele não, como diz aí na linguagem, né, Ele não esculacha ninguém, Ele não joga ninguém para baixo, Ele não humilha ninguém. Ele vai dar uma palavra, Pedro, não duvida. Pedro, você experimentou por um momento e você viu que nem o vento seria capaz de te afundar. Quando você tirou o olho de mim, você afundou. Sabe o que isso significa? Na vivência com Jesus, tem atos, tem momentos que eu vou experimentar na comunhão do barco. Mas no meio da madrugada o Senhor vai me chamar para descer do barco, deixar um pouco aqueles que estão ao meu lado, para viver algo diferente. E nesse momento eu preciso ter o ouvido sensível, trazendo para a prática. Sabe o que isso significa nessa palavra? Tem hora que não vai ser o pastor que vai dizer para você que você tem que fazer um propósito. Tem hora que não vai ser o teu líder que vai chegar para você e dizer, hora de madrugada. Tem hora que não vai ser a tua esposa que vai te chamar para orar. Tem hora que não vai ser o teu esposo que vai te chamar para fazer um propósito de jejum, seu pai, a sua mãe. Tem hora que quem vai te chamar é o Senhor. Tem hora que o Senhor vai te chamar sozinho. E nessas horas, amados, não fique na dependência, não fique ouvindo o que os outros vão falar, só desce do barco e experimenta. Você está entendendo isso? Tem hora que você tem que descer do barco sozinho. Tem hora que o Senhor vai te chamar para você orar por uma causa que envolve outras pessoas sozinho. Tem hora que o Senhor vai te chamar na intimidade, na madrugada, e dizer para você, só tenha coragem e venha caminhar. Só tenha coragem. Eu não sei se alguns dos discípulos disseram para Pedro, Pedro, não faz isso não. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas a gente fica naquele pensamento, será que algum discípulo, Patrícia, chegou para Pedro e falou assim, Pedro, tu está maluco, rapaz, tu vai sair do barco? Mas naquele momento não interessava o que os discípulos iam falar, o que interessava era o que Jesus falou, e ele só disse uma palavra para Pedro, venha, e Pedro desceu. Essa experiência de andar sobre as águas, ela nos chama a atenção para isso. O texto bíblico nos mostra que Pedro teve um foco naquele momento, de viver algo mais profundo. E eu quero, caminhando para o final dessa mensagem, amados, trazer algumas considerações finais aqui para nós. Quando nós falamos sobre essa experiência de Pedro andando sobre o mar, dos discípulos no barco, tem muitos outros detalhes nesse texto que eu não trouxe aqui, mas que vale a pena destacar num outro momento. A questão da tempestade. O barco não caminha, nem sempre caminha na calmaria,
Nem sempre o barco vai caminhar tranquilamente, vai chegar uma hora que vai sacudir, mas permaneça firme nesse barco, porque quem te colocou nele foi Jesus. Quando o Senhor Jesus te chamar na madrugada para descer do barco, mesmo que pareça loucura entrar naquele propósito, mesmo que pareça loucura entrar naquele jejum, mesmo que pareça loucura dar aquele passo de obediência, se é o Senhor que está te chamando, vai. Se é o Senhor que está te chamando para descer do barco, mesmo que não tenha sentido nenhum, se eu descer do barco eu vou afundar, só desce e vai. Essa palavra nessa noite, um pouco diferente do que eu tenho ministrado ultimamente, ela vem nos chamar, amados, a termos ousadia de espírito, e crer que aquele que me chama para descer do barco, faz o impossível. Jesus está andando sobre o mar, se Ele está me chamando, eu vou andar também. Jesus manifesta poder, e se Ele está me chamando, venha experimentar isso que eu tenho preparado, eu vou porque eu creio que Ele pode fazer, e Ele vai fazer. A voz daquele que me chama, é a voz que eu não devo ignorar jamais. Você recebe essa palavra, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. O Senhor nos separa da multidão com um propósito. O Senhor separou os discípulos da multidão com um propósito. Ele não nos separa, Ele não nos tira da zona de conforto à toa. Jesus poderia muito bem ter dito para os discípulos, fica aqui que eu vou me despedir da multidão, mas Ele tinha um propósito naquele momento, vai na frente que vocês vão me ver andar sobre a água. Vai na frente porque vocês vão ter uma experiência sobrenatural. E eu quero convidar você nessa noite a render o seu coração diante do Senhor e dizer para Ele aqui nessa noite, Senhor, que a Tua vontade seja feita. Se o Senhor quiser me separar para uma grande obra, se o Senhor quiser me separar para viver novas experiências, se o Senhor quiser me separar para fazer obras diferentes, obras novas, aquelas que eu nem imagino, faça-se a Tua vontade, estou aqui. Amados, a gente não tem que ter medo de entrar nos barcos que o Senhor Jesus coloca diante de nós. Às vezes a gente fica com medo de entrar no barco, às vezes a gente olha para o barquinho e diz assim, Senhor, esse barco é pequeno demais, Senhor, esse barco aí eu não sei não, Senhor, esse barco aí é grande demais para mim, Senhor, eu não vou dar conta desse barco, mas é Jesus que coloca os discípulos dentro do barco. O barco que Jesus coloca eles não afunda, o barco que Jesus coloca resiste à tempestade, porque é o barco que Deus preparou para eles. Não tenha medo, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, eu quero te agradecer por essa palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa revelação. Obrigado, Senhor, por essa palavra profética, Senhor amado. Obrigado, Deus, porque o Senhor prepara o nosso coração para vivermos algo novo, para vivermos uma experiência diferente. Senhor, nós estamos aqui e te pedimos, se for da Tua vontade, Senhor, prepara um barco novo para nós. Senhor, se for da Tua vontade, separa-nos para obras maiores, separa-nos, Senhor, para andarmos sobre as águas. Senhor, nós queremos e estamos aqui expressando diante de Ti, Senhor, o nosso coração está aberto, queremos viver algo mais profundo. Senhor, nós te pedimos também, nos dê ouvidos atentos para ouvir a Tua voz e obedecer quando o Senhor nos chamar, desce desse barco e ande sobre as águas. Quando o Senhor nos chamar, desce desse barco e venha viver o sobrenatural. Quando o Senhor nos chamar, desce daí e venha viver aquilo que não faz sentido para o homem. Nós queremos ouvir e obedecer, Senhor. Nós não queremos caminhar apenas por aquilo que faz sentido aos nossos olhos. Nós não queremos caminhar, Senhor, apenas naquilo que faz sentido para nós. Se o Senhor nos chamou, queremos ter um coração obediente, queremos ter um coração voltado para viver a Tua vontade, Senhor. Prepara-nos, Deus. E assim como Pedro andou sobre as águas, nós queremos andar, e se o nosso pé vacilar, Senhor, nós cremos que o Senhor nos segura, que o Senhor nos levanta e nos leva até o barco. Pedro não morreu afogado,
E, Senhor, nós cremos também que se nós falharmos, nós temos um Senhor que nos segura, nós temos o Senhor que nos sustenta, então não há o que temer, Senhor, não há o que temer, e nós queremos tomar posse disso na nossa vida, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero convidar o ministério de louvor, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Eu quero convidar você ainda, meditando nessa palavra, a dizer ao Senhor, expressar diante dEle aquilo que há no teu coração. Amados, conforme muitas coisas que eu fui passando aqui, às vezes a gente está no barco e a gente se esquece de muita coisa, mas o Senhor vem nos lembrar sobre tudo isso que eu falei aqui. Estamos acompanhados, barco é lugar de contar testemunho, barco é lugar de sonhar junto, barco é lugar de cooperar. Eu quero convidar você nessa noite a orar ao Senhor aí no seu lugar, a adorá-lo através desse louvor e pedir que o Senhor grave em você essa revelação e que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Pois tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Pois tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas, pois tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amados, hoje nós estamos no primeiro dia desse segundo semestre de 2021, dia 1º de julho, e eu quero nesse momento orar por você e pedir ao Senhor, e eu quero convidar você aí nesse espírito também, aqui nesse semestre que está começando, que você se prepare para andar sobre as águas. Enquanto eu estava ali orando agora depois da palavra, enquanto vocês estavam louvando, me veio algo ao coração. Nesse segundo semestre, se prepare, porque terão pessoas que o Senhor colocará em barcos novos, novas obras, novas oportunidades. O Senhor nos prepara aqui nessa noite. Se o Senhor preparar um barco para você, não tenha medo de entrar nesse barco. E você que está no barco já do ministério, você que está no barco da caminhada com Deus, você que é povo de Deus, você que é igreja do Senhor, uma palavra para você também, Mefre: não tenha medo, não tenha medo nesse segundo semestre também, quando o Senhor te chamar para descer do barco, não tenha medo de entrar nos novos barcos, e não tenha medo de descer do barco. O Senhor tem coisas grandiosas para nós nesse segundo semestre, eu creio nisso. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, que nos prepara. Eu creio, ó Pai, que essa é uma palavra de fato, uma palavra profética, Senhor. E nós queremos ter um coração para recebê-la, ó Pai. Mesmo que para nós não faça muito sentido agora, mas nós queremos apenas te pedir, nos dê um coração obediente. Oh Senhor, ouça a oração do teu povo. Muito obrigado, Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos levar essa palavra conosco. Amém, amados? Glória a Deus. Quero convidar você que vai ofertar nessa noite a preparar aí a sua oferta, o seu dízimo. Você que vai entregar o seu dízimo também ao Senhor, quero convidar você a preparar aí já. Nós vamos orar consagrando ao Senhor e em seguida caminhando para o encerramento desse culto. Quero convidar você a orar junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora aqui, ó Pai, consagrar diante de Ti as ofertas, ó Pai, que serão entregues no Teu gasofilácio. Deus, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por cada semente que o Senhor tem permitido chegar em nossas mãos, e Te pedimos, Senhor, que cada oferta venha a ser, ó Pai, para abençoar a Tua obra, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, aquilo que o Teu povo trará aqui nesse lugar. Abençoa também, ó Pai, aquilo que continuará conosco. Abençoa, Senhor, o salário dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, o fruto de cada venda, o fruto, ó Pai, de cada negócio fechado. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor venha nos dar a sabedoria para administrar os recursos que o Senhor permite chegar até nossas mãos. Nós Te pedimos, Deus, não permita que nada venha faltar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra.
ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Aleluia, nós já estamos caminhando ao final desse culto, amados. Quero antes deixar alguns avisos importantes para a igreja. Primeiro desse, atenção irmãs, sábado agora teremos outro encontro do discipulado das mulheres. Nessa semana, glória a Deus, nessa semana vai ser na casa da nossa irmã Andréia. Qual que é o endereço lá, Andréia? Tirol 1812, casa 7. Lá na casa da Andréia, você depois pega o endereço ali com ela, que seja um momento de bênção, amados. Todas as mulheres estão convidadas para o discipulado. Vai começar às 7 horas, né, Odalé? 5 horas, 17 horas, 5 da tarde, tá lá o convite para vocês. Se reúnam lá, vai ser bênção. Que o Senhor abençoe poderosamente esse trabalho, Odalé, em nome de Jesus. Faça prosperar e que seja frutífero para a honra e glória do Senhor. E juventude também vai ter, né, Drica? Sábado agora também, o da juventude vai ser aonde? Na casa da Samile, é 19 horas o de vocês, né? Não, 20. 20 horas o da juventude lá também, na casa da Samile. Aí é benção, hein? 5 horas das mulheres, 8 horas dos jovens, só coisa boa, que o Senhor abençoe. Participe de um grupo de discipulado, esse segundo semestre aí, que em nome de Jesus a gente possa voltar com outros grupos também, né? Que essa vacinação avance aí bastante para a gente poder também retomar aqui com outros grupos também e que a igreja possa caminhar nessa direção. Quero aproveitar também, amados, uma última coisinha, dar boas-vindas para a Kátia e a família que estão aí conosco. Deus abençoe vocês. Kátia veio lá de Nova Iguaçu, está aí conosco agora para caminhar aqui na freguesia, está morando aqui na Tirol, né, Kátia? Deus abençoe vocês. Contem com a igreja, estamos aqui para servi-los e ser bênção na sua vida, amém? Você e toda a sua família. Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para casa, amém, amados? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma quinta profética. Te agradeço, Senhor, pela vida do Edgar, pela vida do Tiago. Obrigado, Senhor, pela vida da Júlia e da Fernanda dos equipamentos. Obrigado, Senhor, pela vida da Kátia, da família dela, toda a igreja do Senhor reunida aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, consagramos também a Ti as ofertas e dízimos nessa noite, e Te pedimos, Deus, leva-nos em paz para a nossa casa, e que essa palavra rema que recebemos, Senhor, seja uma palavra, ó Pai, que o Senhor venha nos preparar para coisas maiores e coisas melhores. Senhor, nós cremos na Tua vontade, sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Queremos ter apenas um coração que corresponda, Senhor, a viver os Teus propósitos. Senhor, muito obrigado. Abençoe nossas famílias. É o pedido que nós fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Final de semana abençoado.